Boa tarde a todos. Boa tarde. O tema que escolhemos para hoje é temos que persistentemente somar, integrar o eu inferior e o eu superior. É a contextualização de mais uma das chaves que o professor Mauri nos trouxe na palestra que fez aqui no dia 21 de janeiro deste ano. Especialmente, nós sentimos a necessidade de trabalharmos muito essa integração no momento em que temos recursos tecnológicos que nos permitem receber informações do mundo inteiro praticamente em tempo real. Ou seja, a tecnologia chegou praticamente ao nível do nosso pensamento. Que antes nós pensávamos, emitíamos, esses pensamentos vibravam, chegavam aos nossos irmãos, mas não de forma tão expressa e tão material quanto agora. Os irmãos tinham mais oportunidade, nós todos, porque todos somos irmãos, nós, enquanto irmãos e copartícipes desse processo maravilhoso de comunicação, que é o pensamento chegar a qualquer lugar da Terra em tempo real, os irmãos tinham condições de usar melhor seus filtros. Porque esse pensamento chegava pelo intuitivo, chegava pela vibração, e a pessoa tinha mais, eu diria, uma possibilidade maior de fazer a filtragem e de fazer a administração daquilo em si. Hoje, esses pensamentos, essas questões, essas colocações todas de padrões inferiores, porque o de padrão superior vai sempre chegar a nós e ser muito bem-vindo, ser muito construtivo. As de padrão inferior chegam a nós e às vezes elas chegam com recursos que nós nem sabemos administrar. Por exemplo, chega com imagens. Você se depara ali na telinha do seu celular, ou no telão da sua televisão, ou no telão maior ainda do cinema, com imagens. Como é administrar uma informação que chega com som, imagem, e toda uma plateia que no mundo inteiro está assistindo aquilo e disponibilizando informações e elas chegando a nós? Isso faz com que nós tenhamos que ter um cuidado redobrado nessa questão do eu inferior e da preservação da melhor qualidade de expressão do eu superior. Eu superior é o espírito, é seu acervo de sínteses, sínteses que ele foi construindo ao longo da sua caminhada, numa comunhão com seus orientadores espirituais, fruto também dos seus desacertos, dos percalços, e que ele pôde fazer revisão e recolocações. É o eu superior, esse conjunto. Só que encarnados, nós estaremos como indivíduos vivendo numa cultura que as administrações de todo o conjunto de informação e de experiências, de vivências vão chegando e às vezes nós alimentamos padrões mais baixos do próprio espírito. A isso nós vamos chamando de eu inferior. Nós que nós falamos não é só a casa espírita, não. Eu tive o cuidado de selecionar um texto não espírita. Não fica parecendo que a gente vive um gueto, onde a gente valoriza só pensamento de espírita, só conceito de espírita. Essa não é a proposta do nosso irmão Allan Kardec quando codifica o espiritismo. Ele codifica o espiritismo afirmando que é uma doutrina, o espiritismo, que é o movimento nas nossas mãos, um segmento de ideias, de concepções, de filosofia, de prática e etc.,
é fruto de uma doutrina que em si é filosofia, ciência e religião. Até agora nós dizíamos que ela se fundamentava. Os espíritos não estão mais querendo essa história de fundamento só, não. Eles querem que a gente afirme, entenda a doutrina, trabalhe a doutrina, faça com que essa doutrina faça foro em nós, como ciência, filosofia e religião. Onde nós tenhamos o cuidado de valorizar o que todos esses segmentos, pessoas de todos esses segmentos, estão trabalhando, estão pensando, estão escrevendo, estão trazendo olhares novos e que nós valorizemos a todos. Eu vou ler o texto para nós trabalharmos juntos. O texto que escolhemos, na verdade, existem vários muito bons. Ele é da Tânia Guerino. Ela vive e trabalha na Granja Viana há mais de 20 anos. É helper em Patchwork, que é uma metodologia de autoconhecimento que atua nos níveis físicos, mental, emocional e espiritual. Ela é bacharel em comunicação pela Faculdade AMB, Morumbi. Trabalhou no mercado publicitário. Hoje ela é reikiana e instrutora de Liancon e é orientadora de grupos que se destinam a estudar e buscar autoconhecimento, fazer autoconhecimento à luz da ciência, da filosofia e da religião. Ela não se prende a uma religião, ela se prende ao conjunto e é nesse conjunto que ela trabalha. E o texto é: como alimentarmos o eu superior e o eu inferior para que possamos integrá-los sempre. A corrente, olha que lindo como ela já começa o texto. A corrente de energia que contém as boas qualidades e as distorções da boa qualidade é a mesma. Eu vou reler, porque existem estruturas que são chave num trabalho. A corrente de energia que contém as boas qualidades e as distorções das boas qualidades é a mesma. Toda negatividade é uma distorção de uma boa qualidade. Alguns exemplos. A inveja é uma distorção da admiração, assim como a vingança é uma distorção da justiça. O isolamento é uma distorção da privacidade e assim sucessivamente. As três grandes qualidades boas, das quais se originam todas as demais qualidades boas, são, a nosso ver, amor, sabedoria e coragem. Todos os seres humanos as contêm. O que os diferencia é o grau em que elas se apresentam e se manifestam em cada um. Esse grau é determinado em grande parte em função da personalidade que esse indivíduo expressa. Indivíduos cuja personalidade, emoção é predominante, carregam uma intensidade maior de amor. Já aqueles cuja personalidade de base é razão, são dotados, às vezes, de muita sabedoria, mas precisam se orientar espiritualmente para que as razões sejam espirituais. E os que atuam através da personalidade vontade são aqueles munidos de muita coragem. Nós transitamos nos três tipos de personalidade. O que nos diferencia é o grau em que cada personalidade se manifesta em nós, tendo geralmente uma como base, a segunda como alternativa e a terceira que, apesar de desprezada, é utilizada eventualmente, normalmente sem o indivíduo às vezes nem se dar conta, nem se dar ciência. Assim é que pessoas mais atentas, mais cautelosas,
são capazes de nos descrever de forma fidedigna. É a partir de que personalidade nós manifestamos. Esses atributos e seus derivados, como por exemplo, generosidade, que é o fruto do amor, bom senso, fruto de sabedoria, liderança, fruto de coragem, são as energias que alimentam o eu superior e contribuem decisivamente com o processo de integração do eu inferior ao eu superior, revelando como produto crescimento, desenvolvimento, evolução. Melhor dizendo, revelando boa produtividade evolucionária, pois evoluir é lei, todos estão evoluindo. Mas qual a nossa produtividade? O que buscamos? O que queremos? Na distorção, quando não cuidadosos, amor se transforma em medo, sabedoria em orgulho, coragem em obstinação no sentido de alimentar as vontades do ego e se tornam assim o alimento do eu inferior. E o eu inferior bem alimentado pode determinar na nossa cultura sobre o eu superior. Assim como as qualidades positivas, as distorções também se ramificam em muitas negatividades, sempre atreladas à tríade de origem, lá onde elas começaram. Por exemplo, virão como desdobramentos covardia, do medo, superioridade, do orgulho, autoritarismo, da obstinação alimentadora do ego. Para que se consiga gradualmente dissolver e transformar as emoções e sentimentos negativos, é fundamental que sejam primeiramente reconhecidos. Difícil no início porque nós não queremos reconhecer. E aceitos, e que devem ser aceitos para que possam ser trabalhados, transformados e reconvertidos para as qualidades morais, aquelas originais de onde nasceram por equívoco: o amor, sabedoria, coragem. Muita força de vontade para vencer o eu inferior, que a cultura materialista tão bem alimenta, é necessário para que tenhamos a coragem deste trabalho, a persistência e a disciplina para fazê-lo. Para tanto, é fundamental reconhecer as máscaras utilizadas para esconder as deficiências e negatividades, ou seja, máscaras que construímos para esconder o eu inferior. Primeiro passo, reconhecer que a personalidade utiliza-se da energia das qualidades morais, aquelas positivas, para construir máscaras, como proteção contra as próprias negatividades. Assim é que grandes inteligências, até chamados de gênios, transformam-se em grandes algozes de si mesmos e de terceiros na humanidade, produzindo de pequenos efeitos funestos a grandes guerras e grandes destruições. Sendo assim, a personalidade, emoção, usa a máscara de bonzinho, às vezes até de coitadinho, mas também pode usar a máscara de forte para convencer pessoas para se aliarem a eles no alimento ao eu inferior. A personalidade razão pode usar a máscara da serenidade e a personalidade vontade pode usar a máscara do poder. Principais máscaras da humanidade, todas muito desdobráveis, funestas, portanto, perigosas ao crescimento espiritual. O eu inferior funciona como um mecanismo de defesa para a criança vulnerável e imatura que somos, que não sabe como lidar com suas dores e sentimentos negativos, reprimindo-os, armazenando-os, deixando-os ali bem guardadinhos, no seu interior,
acreditando ter, inclusive, se libertado delas e nos apresentando faces onde a gente até pensa, ao conviver de forma rasa, que aquilo tudo está superado naquela pessoa. Doce ilusão, necessário termos mais aprofundamentos, porque é assim que podemos nos ajudar e ajudar os irmãos a superar essas máscaras. Como tudo não passa de pura energia, esse material reprimido busca libertação e liberação através da expressão, e dessa forma são criadas, sem que o indivíduo se dê ciência, situações e experiências onde são reveladas, na tentativa de serem aceitos, compreendidos, trabalhados, transformados. Porque a energia vai sempre querer se expressar para melhorar. O início do trabalho de autoconhecimento é reconhecer e aceitar os sentimentos dolorosos, sejam quais forem. Aprender a expressá-los e abrir-se para senti-los, com a ajuda dos facilitadores necessários. Aqui estamos nós, nas casas de reconstrução do ser. Aí eu agora coloquei um parágrafo com relação a nós. Aqui estamos nós na casa espírita, com seu conjunto de recursos, dentre eles a orientação dos bons espíritos, através de obras psicofonadas, psicografadas, obras escritas por espíritos encarnados, verdadeiros ceareiros do bem, junto aos desencarnados. Estamos nós trabalhando a nós mesmos com a frequência a um espaço que disponibiliza o passe, as palestras, a água fluidificada, a sala de reciclagem, os gabinetes de orientação, os exercícios de relaxação e tantos outros exercícios do centro de convivência. Outra maneira plausível de dissolver, transformar e reconverter um sentimento negativo, além de ser sentindo, trabalhando, encarando, é no profícuo desdobramento em benefício do próximo. Nos desdobrarmos, nos dobrarmos ao trabalho no sentido bom, queremos ser efetivos com relação ao nosso próximo. A maioria dos seres humanos foge dos sentimentos dolorosos, se defende o tempo todo através das mais variadas escaramuças e subterfúgios, acreditando que dessa forma pode evitá-los. Também é um ledo engano. É ilusão acreditar que sentimentos e emoções negativos que se encontram reprimidos possam ser evitados. Estão sendo vivenciados mesmo que a pessoa não se dê ciência. Em geral, quando se corre dos sentimentos e das dores, eles correm atrás de nós. É quando se para e quando se para e se sente, eles começam a se resolver, porque exatamente paramos de correr deles e voltamos o olhar, os sentimentos e o cognitivo, que é tudo que nós já aprendemos, para eles, para decodificá-los, vivenciá-los e efetivamente resolvê-los. Para que se possa alimentar cada vez mais o eu superior, através de nossas qualidades e nossos atributos divinos, sentindo-os e expressando-os, é fundamental aprender e reconhecer nossas dores e sentimentos negativos com alta estima, sem deixar que baixa autoestima nos alcance, aceitá-los, não temê-los, para poder abrir mão das defesas e máscaras materialistas e abraçar e assumir que trazemos defesas espirituais e dessa forma deixar gradativamente de alimentar o eu inferior e ir construindo a cada instante alimentos plausíveis ao eu superior. Para curar e transformar obscuridades em nós, destituindo-nos dos alimentos do eu inferior, é necessário apenas
coragem de nos vivenciar, coragem para enxergarmos a nós mesmos, com a clareza que enxergamos aqueles irmãos por quem não fazemos empatia. Ao enxergar a nós mesmos com esta clareza, nós seremos capazes de enxergar os mundos que já construímos, os mundos que estão disponíveis aí para nós. E na soma de todos os recursos, nós nos construímos com amor, coragem, sabedoria. Nessa construção, nós estaremos a cada instante produzindo as vibrações que são exatamente os feixes de energia compostos por todas as faixas que vibramos e que produzimos, mas com um detalhe: nós estaremos a cada instante nos candidatando e nos esforçando para ir enxergando as melhores faixas e com elas trabalharmos. Trabalhar as melhores faixas é estar em condições de fazer sintonia com todas as ordens do bem, e é com elas que nós vamos integrando o eu inferior ao eu superior, e o superior vai determinando sobre o inferior, e assim vamos aniquilando nossas próprias mazelas. Tem que ser uma prática, né? É uma prática. De vigilância da gente mesmo, né? É. E não é à toa que nosso maior mestre... Eu acho que todo mundo deve sentir isso, deve saber disso, né? Tem momentos que a gente mesmo surpreende com que vem aqui e fala, mas eu pensando nisso, entendeu? Já, quer dizer, vem à tona de novo, uma coisa que está escondida na gente, né? E só veio à tona porque aquilo ainda existe em nós. Exato. E como nós, há anos, nós trazemos a herança, não é só de agora, nós trazemos uma herança de culturas onde nós sempre encarregamos terceiros, é um encarregar mesmo. A gente delega a terceiros a responsabilidade por aqueles pontos obscuros que nós expressamos. Sim. Então, assim, se eu perder o controle com relação a você, eu vou dizer que você me fez perder o controle. Se eu agir de má fé com relação ao irmão Luiz Adolfo ali, eu vou dizer que ele me instigou a usar de má fé. Se eu fizer um ato que, como mulher no século XXI, eu própria abomine com relação ao meu marido e etc., eu vou encontrar, ou nele, ou em algum terceiro, uma maneira de me esquivar da responsabilidade. E eu gostei muito desse trabalho dela, porque ela está nas entrelinhas, inclusive, nos dizendo para a gente estar muito atento a isso, porque é uma possibilidade. E ela não é uma possibilidade nem porque somos ruins, inferiores, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Em função da faixa evolucionária que estamos e da administração que nós conseguimos fazer de energia. Que até bem pouco tempo nós preparávamos de forma estanque, eram dois pilares ali, é o bem e o mal. Aí a gente punha com energia ruim, não, bem energia boa, energia ruim. Deus e o diabo. Deus e o diabo. Aí espírita não fala em diabo, fala em espírito obsessor. É a mesma coisa. A mesmíssima. Está atribuindo a alguém a força do mal. A diferença do diabo para o espírito obsessor é que, como o Kardec foi muito valente na história de colocar uma obra que o cunho dela é evolução, e o diabo, que a gente trazia a herança religiosa, filosófico-religiosa dele, ele não evolui, a gente usou um outro nome, porque nesse outro nome a gente ainda dá uma brechinha de evoluir.
Mas a gente vê que esse espírito aí, ele também não admite muito evolução não. Esse que fica pregando espírito obsessor. Porque se ele tivesse realmente, se nós espíritas tivermos realmente uma posição evolucionista, uma convicção evolucionista, nós não diríamos que é um espírito que eu estive relacionando-me com ele há 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, conseguisse estar emparelhadinho comigo nessa encarnação. Porque isso é o máximo da nossa insapiência. É provar para nós mesmos que estamos desembarcados do conceito de evolução. E, inclusive, estamos desembarcados do conceito de energia. É verdade. Porque seria impossível, do ponto de vista de qualquer bom físico, ou qualquer um bom filósofo, qualquer um bom religioso, no sentido do espiritismo, seria inadmissível que padrões energéticos, aqui está um conjunto. Eu não sou uma energia. Eu vibro, achei bonito que ela colocou isso no começo, já abriu o texto já falando isso. Nós produzimos muitos padrões de energia. De acordo com a evolução, já fizemos para administrar cada coisa. A gente produz muitos padrões, esses muitos padrões, em conjunto, formam uma energia média. Que essa moça vai encontrar a Nájila na rua, e quem sabe até sem nunca ter visto a Nájila, e vai poder dizer assim, nossa, me deu uma coisa ruim passar por essa mulher. Porque na média ali, eu não estou conseguindo produzir uma média que o conjunto seja confortável a quem tem uma sensibilidade um pouco maior. E ela poderá passar pela nossa irmã, vou pegar os da casa, nossa irmã Aninha, e dizer assim, um pouco melhor do que a que estava ao lado dela, mas também não é lá grandes coisas. Poderá passar pela nossa irmã Lígia, em seguida, e dizer, ai, que bom ter passado por essa mulher. Eu me refiz. E não é que eu roubei a energia boa dela, nem que a Aninha, que está um pouco melhor que eu, também roubou a boa qualidade dela, nem nada. Mas porque aritmeticamente, como energia, quando nós compartilhamos 2 campos, faz-se um padrão médio. Nós podemos perceber que a gente vive isso na prática. Né? Compartilhou o campo de um com o campo do outro, vai haver eles se somam. Um encadeamento, né? Há um encadeamento. Nesse somatório, ou você produz um feixe que te traz mais conforto, ou produz um feixe que te traz menos conforto. E esse menos conforto, por quê? No exemplo aí que tomei a irmã aqui, ela está ali o tempo todo se esforçando para viver a sua integridade de pessoa, e ela foi produzindo um campo e ela está acostumada a viver aquela qualidade. Quando ela se encontra comigo, que não estou tão vigilante, não estou tão dedicada ao bem, não estou tão dedicada ao propósito de voltar ao equilíbrio, sai do equilíbrio, luta por voltar ao melhor equilíbrio, aí sai de novo, que isso é inúmeras vezes ao dia que isso acontece. É verdade. A gente perde o equilíbrio de volta, se esforça, não, peraí, eu quero administrar esse pensamento, quero administrar essa dor, eu quero administrar essa angústia, eu quero voltar ao bem, eu quero voltar ao bem. Me ajude a voltar ao meu melhor equilíbrio. E ela está nesse esforço o tempo todo. Mas eu ainda não me determinei a estar. Então, o meu campo, o campo eletromagnético que eu porto, ao se somar ao dela, e ela estando acostumada com o padrão melhor do dela, quando ela teve que viver
uma média, que é o dela com o meu, formou um campo médio, mas esse campo médio está abaixo do que ela está acostumada a se equilibrar nele no dia a dia, ela sente. Esse sentir ela precisa administrar bem, porque suponhamos que numa das minhas máscaras eu traga a máscara, por exemplo, de uma pessoa que é uma amiga ótima. E dali flui uma conversa, um diálogo, e ela já me dá o telefone, e eu já começo a telefonar, e ela já começa a entrelaçar. Ela tem que estar cuidadosa, porque eu posso ir apresentando a ela, como parte das minhas máscaras, convites, insinuações, e até coisas que no campo da terra são atrativas, e ela começar a se aceitar, a compartilhar essas coisas comigo, e ela começar a alimentar o eu superior, o eu inferior dela, com elementos que ela, na sua luta do cotidiano, já vinha vencendo assim. Ela vai sentir através da intuição, né? Se ela estiver atenta, através da intuição, ela sente e não compartilha. Ela vai dizer, eu estou descobrindo essa mulher, não é o que eu pensei num primeiro momento, eu vou enfraquecer esse relacionamento, vou enfraquecer, que ela vá. Se estivermos atentos, é a tal da vigiliatura. Quando não estamos atentos, e através das máscaras, irmãos nossos trazem uns encantamentos, a gente vai, por um encantamento, nós seremos capazes de nos atrelar, é um atrelar mesmo, com pessoas que vão nos permitir alimentar o eu inferior através de formas, de situações, de pensamentos e etc., que a gente já vinha vencendo aquilo. Num esforço, pertinagem que estava vencendo, mas a gente se abriu para, através daquela porta, aquela janela, a gente começar a alimentar o eu inferior em elementos que não gostaríamos mais de alimentar. O calcanhar de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles. Não sei se está indo claro aqui. Tá lindo. Imagina, nós temos a imprensa. Nós estamos cuidadosamente atentos para o que veicula, nós realmente sabermos assim, como eu não sei se é verdade, não vou fazer fé de ofício e não vou, portanto, alimentar esses padrões da falácia, padrão da fala maligna, padrão de desesperança, padrão de derrotismo e etc, etc. Essa notícia que está aí é verdade? Eu posso confirmar? Como eu posso confirmar? Se pensa como você, você acredita que é o certo. Verdade. Mas sempre... E alimentamos bolsões que os espíritos chamam de cosmions, que são mais comuns, extremamente ruins. Somos capazes de conspurcar contra irmãos nossos que a gente deveria alimentar. Mas a senhora... Não estou falando de irmãos perfeitos, porque perfeito não está aqui na terra. Não estou falando de irmãos que estão trilhando o bem, porque nenhum de nós está trilhando o bem 100% do nosso dia. E não é porque não queremos trilhar o bem 100% do nosso dia, nós queremos. Nós não trazemos sabedoria suficiente para manter a estabilidade no bem. Vai ter um momento que a gente perde paciência. Vai ter um momento que a gente perde altruísmo. Vai ter um momento do nosso dia que você perde otimismo. E se alguém te flagrar naquele momento e te colocar na grande mídia, e todos os demais começarem a nos esporretear, desculpa a expressão, com vibrações, porque esse esporretear aí é de vibrações negativas, elas são pesadas, não são? são demais. Padrões inferiores. Hã? Padrões inferiores. Inferiores. É verdade. Esses estarão contribuindo para que aquela pessoa faça realinhamento. Nós temos administradores no país
Se expõe. Temos administradores, vivem, não é a luz, né? Eles vivem diante dos holofotes. Isto. Dos microfones, etc., e das câmeras, e etc., etc. Qual é a minha maneira de integrar o meu eu inferior e o eu superior com relação a essas informações que eu me deparo todos os dias? E olha, gente, quase não vejo televisão, tá? Não tenho o WhatsApp exatamente porque era uma chuva de coisa ruim e eu tenho que, minhas 2 horinhas do dia aqui espremidas para estudar, eu tinha que ficar gastando, lendo para saber o que deletava e o que valia, o que não valia. E eu vi que para aproveitar meu tempo, eu teria que não ler as mensagens, mas eu não tenho coragem de deixar alguém escrever uma mensagem para mim, eu não leio antes de deletar, desrespeitoso. Já que eu penso assim, eu vi que o prejuízo era muito grande para mim, que eu ia desperdiçar um percentual muito grande do meu projeto encarnatório, tendo que ler para deletar e tal. Aí, agora vem a outra face disso. Trago equilíbrio emocional para ler todas elas e manter a dominância do eu superior. Dominância. O que é dominância? Dominância não é ditatoriedade. Dominância é no campo de domínio daquela, seja lá do que for, qual dos dois está sendo o forte? Qual dos dois está sendo forte? O eu superior ou o eu inferior? Dependendo do volume de informações que nós nos candidatarmos a ver, ouvir, assistir, não é nem dependendo. Seja lá que informação nós nos candidatarmos a ver, ouvir, assistir, falar, pronunciar a respeito, a proposta dos bons espíritos é que nós estejamos cuidadosamente com esse conceito do eu superior na pauta. Seja qual for a pauta. Eu vou para a cozinha fazer almoço domingo. Você está indo à luz do eu superior, se é se achando inferiorizada, massacrada, espoliada, as pessoas se aproveitam de mim, vêm para aqui para comer. Então não faça esse almoço, deixa cada um ir comer no quilo, frita o ovo lá na casinha deles e come com farinha. Deixa as pessoas irem fazer o que melhor aprouver a elas fazer, mas não alimente as pessoas com eu inferior. Porque que energia elas vão comer? Porque a comida não é arroz. É arroz e a energia que você pôs nele. Ele é uma energia e você agrega a energia que você trabalhou ele. Porque não há mais isso aqui no espírita. Energia boa e ruim separadas. Deus e o diabo separados. Arroz é arroz e vibração é vibração. São campos com muita fé em Deus. Nós espíritas estaremos a cada dia, cada instante da nossa vida realmente vivendo do século 21 para diante. Estamos em 2020, 1/5 do século 21 nós já gastamos. É muito, 1/5 do século 21. Um século que nos trouxe muita esperança, muita expectativa. E realmente ele é um século que se beneficiou. Nós podemos falar horrores do século 20 e 21. Existiram coisas horrorosas. Mas, gente, em matéria de estudos, de filosofia, de ciência... Foi um grande avanço. Teve uma base ali, né? A base formada foi muito boa. Irmãos nossos se dedicaram a deixar trabalhos muito bons. Esse senhor Niels Bohr, Max Planck, o senhor Max Planck, o senhor Einstein, o senhor Heisenberg e tantos outros
foram gente fera, que com dignidade trabalharam e disponibilizaram para nós a possibilidade de um novo olhar, de uma nova conceituação, onde eu inferior e eu superior não são duas coisas separadas, são duas coisas que estão juntas aqui, juntas. Energia, trabalharam energia que permite que uma mulher que é reikiana, formada em comunicação, como é estudiosa, pega os artigos dessa gente e enxerga, eu tenho certeza que ela enxerga, através do estudo, os feixes de energia compostos por todos os padrões. Compostos por todos. Os bons e os ruins estão juntos ali. Cada um que quiser, escolha o seu. É Deus dizendo isso para nós. Você tem inteligência, você tem um cognitivo, com o qual você é capaz de construir conhecimento, transformar conhecimento em autoconhecimento, transformar isso em sabedoria, com a sabedoria enxergar o mundo que eu disponibilizo para você. Mas você já é capaz de, no século XXI, enxergar energia. Só que nós temos que debruçar e estudar mesmo. Formar um conceito básico para nós de energia. Porque quando fazemos esse básico, nós não enxergamos mais as coisas separadas. Nem queremos enxergar separado. Não somos separados e nem queremos ser separados. Nós queremos conseguir, à medida que vamos avançando nessa possibilidade maravilhosa que é o século XXI, nós vamos querendo conseguir nos escolher e escolher as melhores coisas onde nós estivermos. Você vai transcendendo. Onde estivermos. Ah, eu tenho que ir à boca de fumo buscar meu primo que está lá. E irmos sem medo, com dignidade, chegar lá e se apresentar para aqueles meninos com armas pesadas para o nosso lado, nós chegarmos, dar as mãos a eles e dizer: meu filho ou meu irmão, eu vim aqui porque há um menino que está aí, a mãe está desesperada, ela precisa desse menino de volta, me libera ele, por favor. Você se incomoda de me liberar? E eles ainda vão bater no nosso ombro e dizer: vai com Deus, tia. Experiência vivida. Não quero estar separado deles, não. É horrível que existam situações desse tipo, mas é o planeta que nós escolhemos para fazer fortalecimento do nosso caráter. É o planeta que escolhemos para fazer a nossa evolução nesse momento. É nele que estamos. Entramos um dia para ver assim, que estamos todos muito juntos. Nós não podemos nós fazermos ali a separação, aí dá errado. Entramos um dia numa favela para entregar umas meninas, tínhamos levado para ter um dia de recreação saudável e tal, e tal, e tal. E esquecemos que tem que entrar de farol externo baixo, farol interno aceso e tal. Aí entramos. Primeiro quebra-mola enormes. Veio o rapaz, arma pesada, bateu no vidro. Aí eu lá, quieta, vai no volante. Abrimos, disse: tia, para sua segurança aqui dentro, a senhora tem que andar de janela fechada, farol interno aceso, farol de fora baixo. Vai com Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu estava diante de que padrão? De todos os padrões existentes. Porque naquele menino há todos os padrões que há em mim, há nele. Alguns estão sendo mais explorados, alguns padrões, só um minutinho, para clarear para todo mundo. Alguns padrões, de acordo com o modo
operandi de vida que ele neste momento faz, estão sendo mais explorados, ou seja, mais usados. Outros padrões estão sendo menos utilizados. E nós, no grande dever de orar por tudo isso, para que os padrões mais explorados por cada indivíduo, seja lá onde for, sejam aqueles que alimentem o eu superior. Até mesmo porque com as nossas políticas de educação, e inclusive as práticas educativas que nós vamos escolhendo, nós estaremos sinalizando isso para filhos, netos e etc. Uso de padrões que alimentam o eu inferior ou uso de padrões que alimentam o eu superior. E que eles dois caminham juntos. Pode falar. É só uma curiosidade. Esse momento perigoso que a senhora passou, a senhora fez uma projeção dessa cena em casa para tudo sair bem ou foi de imediato? Não, da cena em si não. A senhora... Eu tenho uma prática de oração que me acompanha. De oração, orar para que as coisas se desdobrem o melhor possível. Não fico agarrando assim, eu vou em tal lugar, é perigoso, meu Deus, ajude que dê certo. Quase como se fosse pontual ali, orar para cada coisa já na hora. Eu chamo isso de orar a queima-roupa. Porque nós temos que constituir o acontecente. Você vai constituindo. Correto. Porque se a gente já for para um lugar pensando que pode dar errado, orar para não dar errado, inclusive as ciências que melhor cuidam da criação de padrões e harmonização, elas dizem que na medida que nós usamos o não tem força de construção. Estou indo à casa da Socorro e Deus ajude que o Traiaú não esteja lá. Ah, mas a chance dele estar é enorme. Porque eu revitalizei a possibilidade dele estar. Porque eu me direcionei para o eu inferior. O não você direciona para o inferior. Aí você permite que o inferior produza mais ação. É verdade. Eu não direcionei no sentido, coitado do Traiaú, ele tem dificuldades no meu relacionamento com a Socorro. Pode ser porque nós duas não sabemos administrar bem diálogos respeitosos, inclusive com relação ao casamento, com relação aos homens, com relação à cultura e etc, etc. Fazer algumas, inclusive, revisões. E eu preciso muito ir lá, fazer, quem sabe, uma visita, um passe, seja lá o que for, com muita fé em Deus. Ele estando, haverei de portar uma dignidade, alimentando o eu superior, haverei de portar uma dignidade, ter diálogos construtores, a ponto dele se sentir bem com o nosso encontro. Porque se eu pedir para ele não estar, a possibilidade é enorme dele estar. O mesmo é quando a gente vai para qualquer lugar fazer alguma coisa. Já tem que colocar o que alimenta o eu superior. O eu superior aqui é amor, é coragem, é sabedoria, é a vontade de acertar, é a fraternidade, é a bondade, é a dignidade, é a resiliência e tal. Expressar comportamentos que energizem esses padrões morais, os valores universais, para que eles estejam alimentando o eu superior e o eu inferior perde a ação. Não alimentamos a ação do eu inferior, que é o medo, o egoísmo, a inveja, o preconceito e etc. A falta de diligência.
Não sei se mais ou menos ficou claro esse conceito de eu superior, de eu inferior, e o que alimenta um e outro, e assim a nossa tarefa de o tempo todo nós estarmos nos esforçando em benefício do eu superior. E reconhecemos que é um esforço. E por que é um esforço? Nós não estamos dizendo, ao dizer que precisa de esforço, não estamos dizendo que somos fracos, que somos isso, nem somos aquilo. O eu inferior, ele é tão evoluído, ele é padrão, ele é composto por padrões mais evoluídos, moralmente falando, que é moral como defesa da vida, ou menos evoluídos? Menos evoluídos, o eu inferior. Claro. Significa que ele é o que nós já fomos, já vivenciamos, já experienciamos, portanto é o que nós conhecemos muito. O eu superior é sempre o novo, é o que nós nos esforçamos para ser, é o que nós buscamos orientação nos bons espíritos, encarnados e desencarnados, para viver, para fazer. Significa que é algo que requer esforço. Essa São chave, os desafios, né, Nádia? São, Da vida, né? é a luz de desafiar mas essa chave, a nós mesmos para alcançar. mas essa chave amor, razão e coragem é uma chave muito ampla também, tem que ir aos poucos, né? É aos poucos, mas não tão aos poucos. Nós já não temos tudo? Nós já trazemos em nós. Nós temos que ter uma coragem de nos enxergar, sobretudo, na imanência do Pai em nós. Acreditar Nós em Deus. ainda temos dificuldade de admitir que Deus está em nós, também por herança cultural, herança filosófico-religiosa. Porque até então, até para os espíritas, espíritos bons formam uma colônia em cima do Planalto, não sei o que, na floresta amazônica. Espíritos em cima do Sambódromo, meu Deus, é uma colônia, mas que coisa horrível que é. Já li tudo isso. E muitos leram e fizeram fé de ofício. Que espírito bom está lá. Deus está mais longe ainda. Deus está nas alturas. O número de Eu graus, fui né? educada em religião que Deus estava muito longe. Eu passei minha infância olhando para o céu de dia e de noite. Era interiorzão, roça, bom que o céu é limpo, é seco, não chove. Aí o céu você enxerga longíssimo. A minha casa é no pé de uma serra. Para ir para qualquer lugar tinha que subir aquela serra para sair daquele lugar lá do vale. E no alto dessa serra eu estava sempre olhando o horizonte longíssimo para ver se tinha uma possibilidade de, pelo menos, vislumbrar onde é que Deus estava. Eles dizem que é uma loucura. Essa herança de Deus longe faz com que nós tenhamos dificuldade em admitir que Ele está aqui. A senhora... Como que nós faríamos a usinagem que fazemos? Somos a maior usina conhecida. Com todas as pesquisas que já foram feitas, não se consegue uma usina, pelo menos minimamente, assemelhada à que nós somos. Só o nosso fígado usina mais de 3.000 enzimas diferentes. Só o fígado. Quantas substâncias nosso cérebro usina, produz e disponibiliza em matéria de neurotransmissores, por exemplo. Gente, só o fígado, um de nossos órgãos, mais de 3.000 enzimas diferentes para conseguir metabolizar absolutamente todos os alimentos plausíveis. Estamos aí nos intoxicando porque resolvemos sair dos plausíveis. Saímos, escolhemos comer agrotóxico. Aí estamos intoxicando.
Mas os plausíveis ele produz. Provavelmente ele se nega a produzir algumas dos não plausíveis. Ele diz, não, isso eu não vou metabolizar. Só aí nós percebemos a imanência do Pai em nós, e aí nós enxergamos que há um eu superior. Arquitetura. Por isso que eu não falo sobre autoconhecimento, né? Isso. Bastante pra isso. Fala. Porque quando você se autoconhece, você acredita que Deus está em você. Isto. Você acredita... Que você se enxerga. Posso só falar rapidinho? Sim. Sábado passado eu fui convidada para ir a um aniversário lá em Queimados. Aí a menina mandou no zap, eu falei, não, tá ótimo, então eu vou lá, socorro, mas é muito longe. Eu falei, mas pra amor não tem distância, não tem... aí tá. Aí, né, queria levar minha neta, né, que era de criança, de 4 anos, ela tava toda feliz. Aí o preconceito. E o medo. Eu falei... Caiu, mas pode saber que junto com o preconceito está o medo. O medo, mas eu não criei meu filho com medo. A gente não... Mas aí já o seu filho com uma outra pessoa já é uma nova foi o que eu entendi, plataforma né? mediúnica. Aí eu também não quis, porque a filha dele, eu sou avó, ele também. Aí, entendeu? Mas ainda tem ainda muito medo, muito... Sim. E ele nasce, em parte, no preconceito. Mas o preconceito também não anda sozinho. Não, é medo. Pode saber que ele é atrelado ao medo. Sim. E à falta de Não é autoconhecimento. sozinho, né? Mas com muita fé em Deus, só para encerrar nosso momento, nós haveremos de estar cada vez mais clareando para nós que nós somos um eu superior. Somos um eu superior. Porque nós somos um espírito com a imanência do Pai em nós. Esse espírito espiritualiza todo o conjunto. Nós não somos espíritas do século XIX e do XX, que até repórter de revistas conceituadíssimas do nosso país paravam espíritas para perguntar onde o espírito se alojava no corpo. Aí tinha gente tinha espírito que dizia que o espírito alojava no cérebro, onde produzia melatonina, tinha o que dizia que era onde produzia, era no centro do supraquiasmático, que é onde produzia outro conjunto de neurotransmissores, que era a central de transferência de informações através dos cordões nervosos. O outro dizia que era no tronco encefalo onde produz a dopamina e tal e tal. Nós não somos isso, nós somos o século XXI, onde o espírito espiritualiza todo o conjunto trabalha sob a gerência do perispírito, que é orientado pelo espírito. Somos esse eu superior, trazemos nosso desconhecimento, são nossas obscuridades, que formam um eu inferior, que às vezes, se nós não estivermos atentos, eu diria que nós escorregamos, nós embarcamos na canoa da obscuridade e não só agimos à luz desse eu inferior, como o alimentamos. E somos capazes, inclusive, de justificativas para alimentá-lo. Por causa da vaidade, né? E essa chave que o professor Maurício trouxe é nos convidando a ir o tempo todo nos monitorando. E, na medida da necessidade, buscando as ajudas necessárias, que a menina aqui também coloca no texto dela, dos orientadores e etc., do facilitador, que nesse buscar ajuda vão unindo olhares diferentes. Não quer dizer que nós achemos que as pessoas vão ser cabristadas por um ou por outro. Não, é que a visão espírita é a visão do paralaxe mediúnico, que é cada um de nós enxerga ângulos da verdade. Quando somos capazes de nos somar por diálogos falados, diálogos através da intuição, através da prece, etc., nós aumentamos vamos chamar de nossa área de percepção. Enxergamos mais. E haveremos de estar unidos em busca disso, com muita fé em Deus.